Foi ministrado na segunda-feira, ela teve muitas repercussões. Repercussões, não falo de comentários, mas falo de repercussões no que diz respeito a luz, a entendimento sobre muita coisa que vem sobre a nossa vida, que vem contra a nossa vida, e que o tempo vai passando e nós não observamos com tanta propriedade aquilo que seja verdadeiramente um fato na nossa história. Nós falamos na segunda-feira e nós gostaríamos de dar continuidade nessa noite. As raízes dos transtornos emocionais. Coisas que perturbam a nossa vida. E às vezes a gente vai aprendendo a conviver com esse tipo de perturbação. A gente vai criando estilos, nós vamos nos moldando a esses transtornos sem perceber que esses transtornos fazem parte de uma armadilha que vem contra o nosso coração e nós vamos convivendo naturalmente. Né? Nós vamos convivendo naturalmente. A gente não passa pela nossa cabeça que essas perturbações ou essas situações que mexem com as emoções do ser humano, elas têm origem direta no reino do Espírito, para perturbar e paralisar a vida do ser humano. E aí nós vimos, vamos fazer aqui um parâmetro rapidinho do que nós vimos aqui na segunda-feira. Nós vimos situações que têm envolvido muitos crentes que têm mexido com as emoções, aflorado transtornos e distúrbios, e alguns muito simples que eu falo no que diz respeito a podermos ver com facilidade, independente da direção religiosa que a pessoa tem, que é o síndrome do pânico, que é a depressão, que é a insônia. E claro que existem vários fatores que podem ocasionar uma situação dessa. Fatores orgânicos, né, daquilo que a pessoa se alimenta. A pessoa se alimenta com tanta porcaria, com tanta coisa que mais agride o seu organismo do que ele alimenta, porque comer muito não significa se alimentar bem. Se alimentar bem está ligado a você respeitar aquilo que vai trazer saúde ao teu corpo. E não você comer muito e achar que está se alimentando bem. Tem gente que come muito, mas na verdade não se alimenta. Então, existem essas situações naturais, que eu lembro que uma vez eu trabalhei com um psiquiatra e conversando com ele sobre uma reportagem que tinha visto num programa de televisão, de que produtos enlatados, frituras, elas eram a causa de muitas origens de depressão. E eu pensei, como assim? Como assim? A pessoa comer hambúrguer, batata frita, tudo aquilo, e claro que numa proporção exagerada. Como assim isso pode ocasionar depressão? E eu perguntei a um especialista. E o especialista me disse que não é a comida, não é aquela fritura, o enlatado, quem produz a depressão por si só. Mas o que a reportagem quis dizer, do ponto de vista científico sobre o assunto, é de que quanto mais você se alimenta com essas não quero dizer porcaria, mas só que vem, né? Com essas coisas que destroem as células boas do corpo,
que destrói aquilo que vai te fortalecer nas tuas emoções. E aí, enquanto mais a gente ingere isso, que vai matando as nossas resistências, na hora que você se deparar com um problema de fato, com uma situação que vai exigir, organicamente falando, uma resistência para fortalecer as suas emoções, você não vai ter. Você não vai ter. E por isso, é por isso que quando você pega uma pessoa obesa, geralmente uma obesidade não é simplesmente desencadeada por uma vontade de comer excessiva, mas a vontade de comer excessiva, ela muitas das vezes tem um comando, é mentoreada por algum tipo de distúrbio nas suas emoções. Então, na segunda-feira nós falamos sobre essas situações, e aí a gente queria se concentrar nesses transtornos, porque quer queira, quer não, são doenças da alma. São doenças da alma. São doenças que estão ali perturbando a forma do ser humano viver bem. Porque você sabe que viver bem não é sinônimo de ter dinheiro no banco, não é sinônimo de ter isso ou de ter aquilo, porque tem muita gente que tem muito disso, mas vive mal. E tem muita gente que não tem nada disso e no seu interior consegue viver bem. Pessoas que têm menos de um salário mínimo de renda mensal, mas aprendeu a dividir aquele pouco que tem e vive feliz, e vive cantando. Então, queridos, essas situações de guerra emocional, elas são uma guerra da alma. E nós vimos o que o salmista falou no Salmos capítulo 30, que nós vamos ler daqui a pouco, quando ele fala que o Senhor fez subir a sua alma da sepultura. Quer dizer, o Senhor fez com que o salmista saísse do lugar dos mortos e passasse a estar no local onde ele pudesse lhe falar. E aí, uma situação que foi colocada ao nosso coração foi de que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quer dizer, essa alegria ela deve ser algo cotidiano. Uma tristeza que toma conta, um choro que toma conta de um coração, há dias, há semanas, há meses e há anos, queridos. Isso é uma denúncia de uma irregularidade nas emoções. E aí nós vimos que o sofrimento ou a dor, ela é um sintoma de uma desordem, de algo que tem que ser corrigido. E aí foi citado o exemplo de quando a pessoa está com dor de dente. A pessoa vai no dentista porque o dente está sinalizando que há uma irregularidade. E quando chega no dentista, no profissional, ele vai aonde está doendo, trata aquilo que estava incomodando, e a pessoa, muitas das vezes, pelo menos o normal, é a pessoa sair. E aí nós vimos que essa dor, ela passa a ser uma desordem, né? Ela passa a ser uma desordem. E aí quando você vê alguém que tem sofrido muito, alguém que tem chorado constantemente, alguém que dentro do seu dia a dia, pastor, mas ele está desempregado, ela está desempregada, está vendo uma crise na família, está vendo uma situação de saúde, está vendo uma guerra, seja lá o que for, o Deus que você serve te deu estruturas de sobra para você passar por qualquer que seja a tempestade, sofrer a sua dor, mas saber no final de todas as coisas que existe um Deus que está no controle de tudo. Mas aí, e quando a mente para de conectar essa área, e quando as emoções elas deixam de visitar essa área onde passe para mim a força de que existe um Deus que está no controle, queridos, é complicado. E a gente tem visto em cada aconselhamento que a gente vai, né, as olheiras espirituais, aqueles semblantes de cansaço
que a pessoa já faz dias e dias que não dorme bem, que não tem um consolo, que não tem um conforto, e você hoje pode estar aqui, claro, a nossa vida ela é passiva de todas essas guerras. Hoje você pode estar passando por essa guerra e vai sair daqui sem ela. Mas hoje você pode não estar passando e o Senhor está te dando armas para quando a guerra chegar, você ter arma suficiente para vencer. Posso ouvir amém? Amém. Então pessoas que já vêm sofrendo uma série de perturbações, e aí é quando a tristeza ela assola ininterruptamente alguém, quando as noites invadem os dias e as pessoas não encontram a força que tem para poder sair. E claro que isso aí é sinal de que a depressão ou que algum tipo de transtorno emocional esteja envolvendo aquele coração, porque tanto o transtorno da depressão quanto da síndrome do pânico ou qualquer transtorno emocional, ele se concentra numa guerra de vozes do nosso interior, vozes que dizem como nós devemos agir, vozes que dizem como nós devemos nos comportar, vozes que dizem até como nós devemos assimilar aquele tipo de guerra que eu estou passando. É aquela situação de que essas vozes que vêm sobre nós, elas querem fazer com que a gente morra de véspera. Chega uma notícia, chega um sintoma, e junto com o sintoma vem uma guerra. Será que aconteceu isso? Será que aconteceu aquilo? Estava uma vez na casa de alguém que estava enfrentando algum tipo de guerra, e de repente o filho, a filha chegou na porta, bateu, ninguém respondeu, a outra pessoa chega, bate, a pessoa vem, bate, e outro chega e bate, e vem logo no coração, meu Deus, será que essa pessoa se suicidou? Mas não, é porque lá dentro, depois que a pessoa abriu a porta, ela estava numa intensidade de oração tão profunda, que ela não quis atrapalhar aquele momento com Deus. Mas veja do lado de cá o que é que o diabo já colocou. Já cria por saber de um problema, dá vontade logo de chegar, arrombar logo a porta e tentar salvar, mas a pessoa está mergulhada lá em Deus. Então nós vemos uma guerra de vozes cotidiana terrível, queridos. E aí a gente achamos bastante interessante aquela colocação de Davi sobre a misericórdia do Senhor e sobre esse choro que não pode durar mais que uma noite. Então a gente viu que é importante entender que esses transtornos emocionais, eles são sintomas que algo dentro de nós já vem morrendo há algum tempo. E aí essa depressão, o pânico ou essas perturbações na alma, elas são só um alerta de que há tempo essa pessoa vive sistematicamente de uma maneira que está agredindo a sua própria natureza. Quer dizer, nós precisamos estar atentos, queridos, a tudo aquilo que nós estamos vivendo todos os dias. E aí, nós ouvimos também que a questão que nos leva a muitas guerras interiores, ela se concentra no fato de nós não sabermos assimilar ou reagir como Deus quer que a gente reaja. Porque o problema não se concentra no que fizeram de errado com você, mas o problema se concentra no que você está fazendo com o que fizeram de errado com você. Porque o que o diabo quer é que eu venha assimilar uma situação que veio sobre mim, e eu pegue essa situação e cole na minha alma com uma tatuagem, para que jamais aquilo me abandone. E aí eu não percebo que isso aí abre portas para tantas outras fragilidades que nos acometem dia após dia. E aí também nós vimos que existem alguns mecanismos de compensação que o próprio ser humano ele emite para si próprio, que é a dor, a culpa, o mau humor e o medo. E aí esses sintomas, eles são mecanismos naturais, mas só que de alertas de Deus. Deus nos alerta através da dor, Deus nos alerta através da culpa, Deus nos alerta
através do medo, Deus nos alerta através do mau humor. E que nós temos que entender que essas situações, que muitas das vezes o ser humano é tendencioso a procurar até explicações para o próprio comportamento. Não, é muita situação, é muita guerra, é muito isso, é muito aquilo, é muito trabalho, é muita guerra na família, é muito não sei o que, é muita dívida, é muita necessidade, é muito não sei o que, é muito nada, irmão. É muita abertura de brecha na alma. E que faz com que a gente comece a viver uma vida ou de muito medroso, ou de alguém que se culpa por tudo, ou de alguém que tem muito mau humor, ou de alguém que vive uma dor intensa. E que nós só precisamos abrir o nosso coração para entender. E aí existe dentro de toda essa cilada maligna, porque cada situação como essa é um mecanismo de alerta de Deus, mas o diabo ele também age para que esse alerta de Deus ele seja mal interpretado. Como é que o diabo age para a mal interpretação dos alertas de Deus? O diabo ele age através de uma compensação, quer dizer, de um cancelamento. Eu estou sentindo uma culpa, eu estou sentindo uma dor intensa no meu coração sobre tanta coisa que tem acontecido, então eu vou fazer uma coisa diferente para esquecer aquilo. E aí onde entra a distração, a diversão, a recompensa, queridos, isso é literalmente o princípio ativo do vício. A pessoa ela vai estar sempre vivendo aquela situação, e vai estar sempre procurando esse refúgio. Isso vai resolver? Não. A curto prazo vai fazer. Naquela horinha vai resolver. Mas depois, a longo prazo, a médio e longo prazo, isso vai causar outros tipos de transtornos e desordens. Na compensação, na supressão da culpa, no cancelamento, a gente entra na cauterização da mente, que é quando a pessoa, ao invés de corrigir o que está errado, começa a achar o errado certo. Olha, queridos, pelo amor de Deus, qualquer situação que, principalmente entre nós crentes, que temos noção do reino do Espírito, nós temos que entender que as coisas do reino do Espírito não se resolvem com um abracinho, com um aperto de mão. Ou eu resgato aquilo que eu emiti, ou então eu vou viver sempre uma vida perturbada. Tem muitas pessoas que vivem algumas situações terríveis na sua vida, não sabem pedir perdão. Aí como é que é o perdão e como é que é uma desculpa? É uma alegriazinha, tá junto, é um abraço, não sei o que, né? Isso não libera. Isso não libera. O que libera no reino do Espírito é um recolhimento. É aquilo que Jesus falou: o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será o quê? Desligado no céu. Se não for por esse caminho, a gente vai ser sempre perturbado. E se uma pessoa é perturbada, automaticamente também é perturbadora, porque o diabo ele sabe trabalhar. Então hoje a gente tem visto que essa marca de inversão de valores tem sido um referencial dessa geração. O certo virando errado, o errado virando certo, o feio está bonito, o bonito está feio, homem querendo ser mulher, mulher querendo ser homem, o heterossexual não quer casar mais, enquanto o homossexual luta pelo direito de casar. Pelo amor de Deus! Tanta coisa vem acontecendo, e tudo isso aí está destruindo a sociedade, queridos. Isaías capítulo 5, verso 20, que diz: ai dos que chamam mal bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e das luz trevas, e chamam o amargo doce e o doce amargo. Estamos vivendo um tempo em que os pais, claro que eu imagino, pelo amor de Deus, eu não imagino isso dentro da igreja, mas lá fora isso já não tem nem mais graça. Os pais puxando os filhos adolescentes para viver uma vida sexual ativa dentro de casa, e diz: não, é melhor que estejam aqui do que estejam nos motéis. Pelo amor de Deus! Não, eu prefiro que durma aqui, que não sei o quê. Uma vez eu cheguei na casa de uma pastora que estava vivendo umas guerras emocionais, tentativas de suicídio,
E quando nós começamos a conversar, começamos a bater um papo, investigar tanta coisa, e quando o Senhor começou a dar luz a uma estratégia para poder ajudá-la, eu fui lá de manhã, cheguei lá por volta de 9h30, 10 horas da manhã, e batendo papo, tal, quando deu mais ou menos 11 horas, nós estávamos encerrando a conversa, saem 2 rapazes de um quarto. E eu percebi que existia um cheiro muito forte de trejeitos homossexuais no filho, e o outro muito machão. E eu estranhei, eu senti logo o cheiro de enxofre na hora que eu vi aquela situação. Então eu vi ali uma casa toda desordenada, uma guerra, um cheiro de guerra maligna, terrível dentro daquela casa. E aí, queridos, nós temos que entender que como crentes, a gente não tem que concordar com o errado, porque o errado agora é certo. Ou você coloca o teu coração nas mãos de Deus, luta pela tua fé para defender aquilo que você crê e o que está escrito, ou então você vai terminar sendo julgado pela própria sentença de Deus. E olha que quando o apóstolo Paulo fala em Colossenses, no momento em que Jesus ele rasga a cédula que era contra nós, a Bíblia diz que ele rasgou a cédula que era contra nós, e isso que vinha contra nós estava fundamentado na própria vontade de Deus. Quer dizer, era a lei de Deus quem nos condenava, claro que pela inconsciência. Nós não éramos pessoas que tinham noção do pecado. Então a gente pecava desenfreadamente e o pecado se transformava até em uma situação natural para a gente. Ou quantas pessoas lá fora, por conta do pecado, em uma situação de sexo, seja lá o que for, não abriam sua boca e diziam assim: ah, mas um pecadinho a mais, um pecadinho a menos não vai fazer diferença. Quer dizer, não tem noção nenhuma de vida de pecado. Então a própria sentença de Deus nos condenava, mas pela misericórdia de Deus, Jesus pegou a cédula que era contra nós e rasgou, crucificando na cruz. E hoje nós estamos aqui. Amém? Então, queridos, o terceiro mecanismo de cancelamento era o medo. E claro que o problema aqui, a questão maior, não é ter ou não ter medo, mas é se você enfrenta um medo, ou se esse medo te paralisa, se esse medo te impede. E aí nós estamos falando de uma situação extremamente íntima do ser humano. Pessoas que na calada do seu coração são paralisadas de resolver determinada coisa por causa do medo. Eu tenho medo de como os outros reagem, eu tenho medo de como as pessoas pensam em mim, eu tenho medo que aconteça isso, eu tenho medo que aconteça aquilo. E muitas das vezes quando você toma a decisão e faz, a resposta não tem nada a ver com aquilo que te perturbava. E aí esse medo, queridos, é justamente nesse ponto que muitos começam a ficar reféns. E você sabe que o pânico é uma cadeia terrível que mete pessoas dentro dessas prisões. Que na verdade o medo, ele é uma fé invertida, é o oposto da fé. O medo, quando ele é alimentado, ele se transforma no império do inimigo dentro de nós. São aquelas pessoas que mal aconteceu, nem chegou, nem diagnosticou nada, mas já estão lançando maldição sobre si. Ah, eu sei que vai dar errado, eu sei que eu vou adoecer, eu sei que eu vou ter que fazer isso, eu sei, palavras manipuladas por demônios. E olha que muitas das vezes nós, todos crentes. E aí qual foi a sentença que foi emitida naquele dia? Jó capítulo 3, verso 25, Jó dizia assim: porque aquilo que temia me sobreveio. Quer dizer, no reino do Espírito, o que eu profetizo acontece comigo. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: no reino do Espírito, o que eu profetizo acontece, seja bom, seja ruim. Quer dizer, sabendo disso, qual deve ser o nosso comportamento? Será
Lutar contra a minha mente, simplesmente? Não. É lutar contra as vozes que nos perturbam. E aí nós precisamos aprender a vencer o inimigo. E o último mecanismo de Deus que o diabo tenta usar para cancelar esse alerta do Pai é o alerta do mau humor. Que é quando a pessoa ela já entrou na roda das drogas. E essas drogas, não pensem que são as drogas ilícitas. São drogas lícitas. São drogas que se compram com naturalidade, com receita médica ou sem receita médica. As pessoas elas vão se tornando reféns e viciadas em químicas para resolver algo que na verdade diz respeito a uma simples mudança de comportamento. É a lei do maior esforço e do maior prazer. É muito mais fácil tomar uma droga de efeito imediato, que vai melhorar momentaneamente o seu humor, do que você enfrentar o que de fato tem que enfrentar. E hoje a gente vê pessoas tomando remédio para dormir, tomando remédio para emagrecer, tomando remédio para se sentir melhor, e pelo amor de Deus, crentes em Jesus. Mas pastor, nós somos pessoas normais como quaisquer outras, e eu não estou dizendo o contrário. E pelo contrário, eu estou afirmando que você é uma pessoa normal como qualquer outra, porém criada segundo o coração de Deus. É nesse ponto que você deve se segurar. Amém? E aí eu queria que você abrisse a tua Bíblia para a gente poder dar continuidade a essa palavra de hoje. Salmos capítulo 30, dos versos 3 ao 5, é o mesmo texto. Porque se nós estamos falando de raízes, de transtornos emocionais, nós estamos falando sobre sentimentos que precisam ser arrancados, precisam ser descobertos, precisam saber onde é que ele está. E para saber onde ele está, somente se você abrir a terra. Você tem que abrir a terra, ou você tem que puxar para arrancar a raiz com tudo e deixar lá o buraco aberto. Salmos 30, versos 3 e 5 diz assim: Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Verso 5 diz: porque a sua ira dura um só momento, no seu favor está a vida. Aleluia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Amém? Que o Espírito Santo possa nos direcionar para a glória de Deus Pai. Então, queridos, aqui nós vimos que o salmista ele praticamente expressa um sentimento depressivo, porque ele fala que a sua alma ela estava no lugar dos mortos e o Senhor conservou ele em vida para que ele não descesse ao abismo. Quer dizer, tem pessoas que tratam depressão e chegam a dizer até que depressão é uma bobagem. E eu quero dizer para você que depressão não é bobagem. Depressão é algo que tem que ser encarado com muita seriedade. Porque por causa da depressão, pessoas se suicidam. Por causa da depressão, pessoas se jogam em pontes de viadutos. Esses dias eu estava chorando vendo um vídeo lá de Natal, porque lá em Natal tem uma ponte, como é o nome daquela ponte, né? É uma ponte que tem em Natal, que ela é toda iluminada à noite, é um cartão postal de Natal. Porém, o diabo fez com que aquela ponte se transformasse no principal ponto da cidade, onde o pessoal chegaria para se suicidar, por conta de, parece que ela tem 70 metros de altura. Então o pessoal chega ali com as suas guerras, seus filhos, se joga, acabou, morreu. E o vídeo que eu vi foi de um pai que estava vindo com seu filho e passa por alguém que estava agarrado, já sentado no muro para se jogar, agarrado no ferro, chorando, e o pai virou para o filho e disse: pai, pelo amor de Deus, não deixe esse homem fazer isso. E o pai desceu com um celular filmando,
eu não sei porque hoje em dia todo mundo quer registrar tudo. O pai desceu com o celular filmando e disse: amigo, eu estou aqui para te ajudar, eu parei por causa do meu filho está no carro olhando para a gente, pelo amor de Deus, deixa eu te ajudar, não faz isso não. E o cara chorando, olha, tem uma criança ali, eu não vi você, quem viu você foi uma criança. Então eu creio que foi Deus que mandou, colocou no coração dele para mandar parar, e deixa eu te ajudar, irmão. E foi chegando perto, e o rapaz em prantos. Quando chegou bem perto, ele estendeu a mão, o rapaz estendeu a mão, ele pôde tirar, abraçou, eu digo: meu Deus, glória a Deus. Mas era alguém que estava sendo consumido por um estado depressivo. Então depressão não é como muita gente pensa por aí: depressão é uma bobagem, depressão é uma frescura, perdão a expressão, mas não é isso. É um estado de guerra, onde a pessoa literalmente teve a sua alma levada ao lugar dos mortos. E aí o que o salmista fala é que houve uma intervenção de Deus, e que ele não deixou, não conservou a vida para que ele não descesse esse lugar. Então, são pessoas que vivem esse tipo de transtorno, que sem querer, claro, sem saber, sem ter consciência do nível de guerra que estava enfrentando, entrou com uma rota maligna que o diabo usa muito no coração das pessoas, sem que as pessoas saibam, que é a rota da passividade. É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Então, pessoas que na verdade estão viciadas na passividade, elas são um desafio para qualquer conselheiro, para qualquer terapeuta, para qualquer psiquiatra ou psicólogo. Tirar uma pessoa do local da passividade, queridos, é terrível, porque você tem que despertar aquela pessoa. E aí é muitas das vezes aquilo que nós estávamos falando na segunda-feira, que muitas das situações elas têm que ser provocadas, porque se não forem provocadas, a gente não vai ter noção do que está dentro da gente. E quando eu falo dentro da gente, que está manipulando as nossas decisões. Então muitas das vezes a pessoa está ali, ela precisa ter o leão dela despertado, ela está prendendo o leão que está dentro dela de rugir, e só quem está rugindo no seu ouvido é o leão maligno, é o leão do inferno. Então é justamente nessa hora que você tem que entrar naquele local, que você tem que descavar as raízes, escavacar, cavar, puxar a raiz, para poder tirar a pessoa daquele estado de passividade. Da pessoa que jamais, queridos, pastorear esse lugar, que por exemplo, para mim é um desafio. Foi, hoje está menos, mas foi um desafio. Chegar num local dominado por tráfico de droga, chegar num local dominado pela fome, chegar num local dominado por tudo aquilo que não presta, e começar a pastorear o povo, retirando da sua mente toda aquela paralisia espiritual, paralisia emocional, que não lhes permitia ver ou entender que era possível chegar a um lugar de honra. E olha que ainda hoje a gente luta muito contra isso. Pessoas que não têm mais de Deus, porque não conseguem se enxergar. Pessoas que não sabem o que é ativar o profético na sua direção. Queridos, nunca uma oportunidade de Deus virá até você se você tiver tudo bem, com todas as condições, e que nada daquilo para alcançar o que Deus mandou você alcançar, não venha exigir algum esforço, nunca. Tudo de Deus vai exigir um corte na tua carne, tudo de Deus vai exigir de você fé, tudo de Deus vai exigir de você uma mudança de mentalidade, uma metanoia. Você é chamado para um congresso, você é chamado para aquilo, você é chamado para aquilo outro. Você não tem dinheiro. Pai, eu não sei como eu vou, mas eu vou. Aí eu digo para você, pode preparar sua mala, porque você vai. Porque você já disse que ia, já decretou que ia, toda a fé do teu coração já disse: Pai, não sei como eu vou, mas eu vou. Aí eu quero te dizer que o Deus que move as águas, Ele já abriu as portas da tua direção, e você já consegue se enxergar lá. Não, mas eu não sei como é que vai, a crise está aí está devendo tanto, então não sei o que, não vai, filho. Não vai.
Tem que haver uma mudança de mentalidade. E aí essa mudança de mentalidade, ela se apoia principalmente na passividade. Olha para o teu irmão com muita fé no teu coração e diga para ele: eu posso todas as coisas, porque o meu Jesus me fortalece. Ah, não pode. Não pode, querido. Você pode. Você pode. Além de poder, você vai, e quando você voltar, o Senhor vai te dar luz para você resolver tudo aquilo que você voltou, que você, quando saiu, deixou pendente. Porque esse é o Deus que nós servimos. Então hoje, o grande desafio é tirar as pessoas da passividade. Né? E a gente quer mergulhar nesses dias, aqui, em como enxergar esse tipo de porta que o Senhor quer abrir na nossa vida. Quer retirar a passividade. Olha que quando nós lidamos com uma pessoa que está vivendo um transtorno emocional, o nosso alvo deve ser retirá-lo da passividade. Retirá-lo da passividade. É aquilo. Começar a colocar na cabecinha que aquilo não é assim, de que aquilo não está aqui, de que o que Deus preparou para você é algo totalmente diferente, de que Deus tem um poder para tirar a tua vida daquele calabouço. E a pessoa ela vai sendo alimentada com aquilo, queridos. Não tem nada a ver com o poder de pensar positivo. Uma coisa é pensar positivo, e outra coisa é você injetar fé no coração da pessoa. Porque quando você injeta fé, você abre a porta do sobrenatural. E quando você pensa positivo, vai ter uma hora que você vai comer e vai perceber que não adiantou pensar positivo. É que nem aquela história da vaca que está no sertão, tudo seco, e você bota um óculos Ray-Ban nela. Esse óculos Ray-Ban é um pensamento positivo. Ela vê tudo verdinho. Mas quando ela der uma mordidinha naquilo que está verdinho aos seus olhos, no seu paladar, ela vai sentir o quê? Seco. Mas com fé não. Com fé você não precisa de óculos, ninguém precisa de óculos Ray-Ban. Com fé você consegue enxergar aquilo que não é, e no reino do Espírito será para que seja. E isso faz com que uma doença, um transtorno, portas, provisões, tudo venha na nossa direção. Porque do contrário disso, queridos, a passividade ela vai nos consumir. E do contrário disso, nós seremos reféns daquilo que para nós está ali dentro dos nossos olhos. Porque o diabo ele trabalha em cima daquilo que a gente vê. Já o nosso Deus trabalha em cima daquilo que a gente crê. Olha para o teu irmão e diz para ele: tenha fé. Amém? Então nós vamos ver como que estrategicamente esse tipo de passividade se instala e como ela pode migrar para outras partes da vida emocional de uma pessoa. Você vê que alguém já definiu um transtorno emocional, vamos citar um aqui, a depressão, como sendo um estado clínico onde a pessoa não consegue reagir. Veja que isso é uma mentira instalada do diabo no coração do ser humano, e principalmente do que está vivendo aquela guerra. Porque, na maioria das vezes, o que a gente percebe não é que a pessoa não consegue reagir, é que ela acredita que não consegue reagir, ou no fundo ela não quer reagir por causa dessa passividade que se instalou dentro dela, deixando ela completamente paralisada. Esse transtorno, dessa guerra, ou a pessoa não quer reagir porque ela acredita, ou então porque ela literalmente entregou a chave da passividade. Vem aquelas vozes, ela vai acreditando, vai tomando, vai engolindo, e daqui a pouco está com a sua vida paralisada. E veja que em alguns ambientes, isso de forma irresponsável, se torna uma fonte de lucro. É aquela situação de a pessoa estar vivendo uma situação como essa, uma guerra, uma crise, uma dor, a pessoa não soube lidar com isso, aí alguém chega e lhe indica aquilo que pode ser justo, né? Olha, procura um profissional, procura um psicólogo, procura um psiquiatra. E quando a pessoa chega lá, muitas das vezes, clinicamente falando, o camarada viu que a situação é simples, é só ele enfrentar aquela situação que ele já está fora, mas transforma aquilo num programa para que a pessoa esteja presa a um tratamento que envolva várias consultas em dinheiro na mão.
E aí o médico dos médicos está com a gente. É por isso que o Espírito Santo ele habita onde? Dentro de nós. E onde é que circulam as maiores guerras que a gente enfrenta? Dentro de nós. Não são fora. Então, queridos, para algumas pessoas é mais confortável entrar num processo de desistir de si mesma do que enfrentar o que ela sabe que precisa ser enfrentado. É muito mais fácil a pessoa abandonar. É muito mais fácil a pessoa desistir. É muito mais fácil o diabo chegar e conectar no coração daquela pessoa e que a morte é a saída, porque ela não quer enfrentar aquilo, ou então passivamente falando, ela não acredita que pode enfrentar, então é mais fácil tomar esse caminho. Então a gente vê que todas essas situações, elas são formas negativas de interagirmos com a dor. Se a dor é um sinalizador, então nós temos que entender que a dor, sofrimento, em si não é o problema. Ela é só um alerta em relação ao problema. Você pode repetir comigo isso? A dor, o sofrimento, em si não é o problema, mas só um alerta em relação ao problema. Querido, isso aqui da mesma forma a culpa e o medo. Quando a pessoa está vivendo esse tipo de guerra no seu interior em relação à culpa e ao medo, é a mesma coisa. Então todos esses instintos, queridos, fazem parte de um engenhoso sistema de proteção e de autopreservação. E se nós entendermos a verdadeira mensagem que estes instintos estão nos dando e tomarmos as devidas providências, a vida pode e vai voltar ao rumo natural. Eu senti aquele medo, eu senti aquela situação de pânico, eu senti isso, senti aquilo. Então, quando eu comecei a sentir, ao invés de eu dar alimento para aquele sentimento, eu comecei eu acendi a luz, liguei todos os alertas possíveis e imagináveis, caí de joelho, enchi meu coração de fé, corri atrás de resolver aquilo que estava pendente, organizei aquilo que estava desorganizado, e aí não tem por onde correr. A tua vida emocional vai voltar ao estado natural para a glória de Deus Pai. E olha, escute bem uma coisa, porque esse culto de hoje é de ativação profética. Entrar numa rota de ativação profética com as emoções bagunçadas é você entrar, pegar o campeão mundial de MMA e você entrar com ele agora. Qual é a chance que você tem? Somente Deus que me dê uma luz. Porque basta um negócio lá para a gente voar. Então, se a gente não arma o nosso coração, se nós não entendermos, queridos, eu comecei a entender por que Deus primeiro me levou para a Ifon, para depois me levar para a escola do sobrenatural. Porque mergulhar no sobrenatural sem cura é suicídio espiritual. Não tem como. A gente vai confundir as coisas, a gente vai viver uma guerra terrível e vai dizer, o diabo está furioso comigo, e não tem nada a ver. São situações que eu preciso tratar, eu preciso consertar. Se não fosse assim, queridos, eu não sei quantos, Deus me livre, meu Pai. Mas nesses últimos dias, o histórico de pastores se suicidando tem sido assustador. Assustador. No ano passado, no final do ano passado, foram 5 registros. Esse ano já são 3. Que eu conheço, que eu ouvi falar. E aí, quer dizer, são pessoas que foram chamadas por Deus, chamadas pela intimidade de Deus, chamadas pelo... Mas pastor, são seres humanos iguais a qualquer outro. São sim. Mas nós precisamos estar tomando posse das ferramentas que Deus está nos dando. Entender que nem tudo aquilo que se passa nas nossas emoções são fruto do que Deus preparou para mim. Não. Você foi separado por Deus para ser cidadão do céu na terra. Você foi separado por Deus para conectar o reino de Deus aqui no reino físico. Você foi chamado por Deus para onde você passar, o sobrenatural dele te acompanhe aonde você for. Amém. Agora, para desenvolver esse padrão de vida, eu preciso
para muitos tratamentos. Tem muita gente, claro que aqui não, mas tem muita gente que se esconde atrás de Bíblia, tem muita gente que se esconde atrás de púlpito, tem muita gente que se esconde atrás de microfone, que tem uma personalidade terrível, que tem um comportamento terrível, que tem um caráter terrível, mas são pessoas que são profissionais da fé. Não se abrem para tratamento, não se abrem para nada. E olha, queridos, uma coisa eu falo com muita propriedade: está no altar pastorear uma igreja, se não for discernido como deve ser discernido, isso se transforma mais numa arma letal do que numa arma que gere vida. Porque enquanto mais, é por isso que um dia nós vamos ter, em nome de Jesus, uma igreja em que seja estruturalmente, assim como um teatro, como um cinema, onde as cadeiras sejam lá em cima e o púlpito seja lá embaixo, porque o púlpito, no local mais alto da geografia de uma igreja, mexe com o coração de muita gente, e as pessoas, muitas pessoas, passam a observar muito mais o seu próprio eu do que se submeter a um tratamento da vontade de Deus. Porque como pastor, falo que todos os dias a gente tem que ser conduzido pelo Espírito Santo a orar e dizer: Senhor, me dê coração de pastor, me dê coração de pastor. E quando chega nesse ponto, nós temos que entender que nós somos os primeiros a estar no crivo de Deus. Nós devemos ser os primeiros a estar ali no olho do Senhor, se permitindo ser tratado, ser lapidado, ser corrigido, ser tratado, e queridos, passar por uma reformulação diária. Eu não posso achar que sou a última cocada do deserto, ou quem canta, ou quem toca, ou quem faz isso, ou quem faz aquilo. Não, nós temos que entender que esse local aqui, ele mexe nas águas das emoções. E aí, se nós, quando a gente, a partir do momento que a gente começa a perceber que o sintoma desse veio, que tem vindo medo, que tem vindo uma culpa, que tem vindo um mau humor, que tem vindo isso, que tem vindo dor, e eu não acordo para entender que existe uma desordem que precisa ser tratada, aí eu vou sendo devastado por esses sentimentos. Mas se eu começo a perceber que isso é um alerta de Deus, e eu abro os olhos para Jesus, queridos, eu chego num ponto que o Senhor quer que eu chegue, voltar ao estado natural. E aí a gente começa a aprender, começa a crescer, e começa a ver que tudo isso se transformou em experiências para a gente. Olha, queridos, esses instintos, eles se transformarão em armas para o próprio medo, vão se transformar em arma contra a própria culpa, vão se transformar em arma contra a própria dor. Se eu começar a entender que tudo isso aí são mecanismos do céu, na hora que isso chegar, eu vou estar todo armado contra ele. Isso não vai me perturbar. Então a dor, ela aponta para feridas que precisam ser curadas, estruturas que precisam ser consertadas em todas as esferas da existência humana. Agora, o perigo é quando nós perdemos o contato entre a dor e aquilo que realmente está causando a dor. Aí a gente entra numa passividade camuflada. A gente meio que não consegue entender que é aquela situação que está causando. E olha que o diabo, ele é expert em esconder o verdadeiro problema, a causa que está liberando aqueles transtornos na nossa vida. O diabo, ele sabe fazer. O diabo, muitas das vezes a pessoa está numa crise, está num ápice de uma dor emocional, e às vezes o diabo diz que foi aquilo que aconteceu de meio-dia. Não, foi a forma como você foi tratado, foi a forma como aconteceu aquilo, foi a forma como você foi humilhado, e aquilo ali foi só o apito da chaleira. Aquilo ali tem peso no transtorno emocional? Tem! Mas não é o ápice, não é a essência, não é o núcleo. Aquilo foi só o apito da chaleira, aquilo ali foi só o sinalizador que eu preciso parar e organizar a minha vida, ou senão eu vou entrar num colapso emocional. E olha, queridos, que essa guerra de colapso emocional, ela é uma guerra cotidiana. Não é uma guerra que você assim
venci, glória a Deus, aleluia, isso nunca mais vai me acontecer. Não, pode se preparar, porque nos teus melhores momentos, isso vai chegar para tentar te visitar. Mas quando chegar, e a hora que você abrir a porta do teu coração, esses sentimentos, vejam que quem abriu por trás de você foi o leão da tribo de Judá. E que ele percebeu aquela autoridade tão poderosa, que é justamente daí que vem a expressão do salmista, de que o inimigo vem contra nós por um caminho, mas foge de nós por quanto? Por 7 caminhos. Quer dizer, quando você abre a porta do teu coração e aquele sentimento tentou te visitar, o leão de Judá, ele ruge de uma forma tão poderosa que esses 7 caminhos de fuga significam uma fuga em desespero. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: você não é fraco não, né? Então, queridos, quando a mensagem da dor, escute bem, ela é abafada pela compensação, cauterização da consciência, a fuga, as drogas que apenas alteram momentaneamente o humor, o problema acaba sendo mascarado enquanto avança a largas pegadas. Eu não posso maquiar problema. Eu não posso tratar problema com compensação, com cauterização de mente. Até que ponto nós vamos conseguir sobreviver, aliviando agressivamente os sintomas de um mal, sem lidar com as raízes desse mal? Até quando? A gente tem que pegar, tem que ter coragem, tem que ter sangue no olho, faca na caveira, acreditar que existe um Deus que está conosco, sentar e resolver o problema. Sentar e tratar o que precisa ser tratado. E não é na compensação, no tapinha, no aperto de mão, nisso aqui, não. É resgatar o que foi liberado no reino do Espírito e colocar na cruz. É desligar na terra o que foi ligado na terra, para que também seja desligado no céu. Então é justamente o que observamos em muitos tratamentos da depressão atualmente. Existem muitas questões sérias por conta dessa estatística que aponta que 20% das pessoas que, olha, escuta isso aqui, que isso aqui é muito sério. Existem estatísticas aí que apontam que 20%, 25% das pessoas que fazem tratamento psiquiátrico acabam se tornando refratárias a estes medicamentos. Ou seja, a pessoa já tomou todos os medicamentos e chega a um ponto que nenhum mais faz efeito. Está com o seu metabolismo prostituído. Porque aí eu quero indicar para você mais uma vez, você que gosta de ler, eu sei que você gosta de ler muito. Amém. E você lê o livro Farmaqueia. É maravilhoso. É maravilhoso. Farmaqueia, da doutora Ana Mendes. Ela passa, a farmaqueia é a palavra grega que originou para nós farmácia. Só que a farmaqueia, que originou para nós farmácia, no grego significa feitiçaria. Quer dizer, tudo aquilo que circula aí, você vai ler o livro. Senão não vai ter graça você comprar o livro. Você vai ver que no livro existe um vento de uma imposição espiritual que age junto com a química, viciando o organismo em relação à droga que eu ingeri, que pode ter alcançado de fato, na realidade, o órgão pelo qual eu tomei aquele remédio, mas aquela droga danificou e danifica tantos outros órgãos que não tem nada a ver com aquela situação, e automaticamente, simultaneamente, o diabo libera na mente da pessoa a informação: esse remédio foi a melhor coisa que foi passada para você, vê o quanto você melhorou. E a pessoa se envenenando, na verdade se matando, sem perceber. Aí hoje ninguém sabe por que tem tanto Alzheimer espalhado por aí. Ninguém sabe por aí porque tem tanta situação de câncer nos órgãos. Muitas das vezes câncer sem histórico na família. Não, ninguém na minha família teve câncer, mas a pessoa está tão influenciada por isso ou por aquilo, principalmente na área da droga.
principalmente na área das drogas. A pessoa está tomando tanto medicamento que daqui a pouco o corpo se tornou refratário em relação àquele medicamento, e já nem o medicamento faz mais efeito. Nem o medicamento faz mais efeito, porque o corpo, o metabolismo já está prostituído. Qual é a vontade de Deus para você? A vontade de Deus é de que você entenda que existe um poder dentro de ti que faz com que você possa gerar aquilo que você precisa. E até mesmo hoje em dia, graças a Deus, que Deus é tão maravilhoso que está fazendo surgir aí, ainda é muito cara essa medicina, que é a medicina ortomolecular. Ela é uma medicina muito cara. Hoje você vai para uma consulta com um médico ortomolecular. Se você não tiver um plano de saúde bom que dê cobertura àquela consulta, se você for pagar no dinheiro, no mínimo, você muito simpático, na casa de R$ 1.500 por consulta. Para você chegar lá e ele te instruir pelo alimento. Claro que dentro de todos os pontos, quase que um endocrinologista, só que ele é mais especializado, é mais profundo. Então ele vai te indicar pelo alimento você gerar a cura que você precisa, pelo próprio alimento. E aí, queridos, nós temos que entender que no meio de tudo isso aí há uma grande guerra. Então, o pior é que essas pessoas que estão com o metabolismo prostituído, elas não conseguem deixar esse medicamento, ou seja, acaba acumulando outro problema de equivalente grandeza. Além da depressão, adquirir um vício. E são questões sérias, queridos. E hoje, a gente vê que muita gente, na verdade, estão em becos terríveis sem saída. É por isso que tem medicamento que, para você parar de tomá-lo, você tem que entrar numa coisa chamada de desmame. Você não pode largar ele assim. Tem que ir desmamando, porque senão o teu organismo vai sofrer. Então, é por isso que a maioria, que é importante, nós fazemos uma abordagem bíblica e pastoral sobre esses transtornos emocionais, sobre essas raízes. São psicoses perturbadoras, vozes que nos perturbam toda hora, todo instante, vozes que mexem com o nosso coração, com as nossas emoções, a ponto de roubar aquilo que é o regulador das nossas emoções, que é o sono. Ou quando você está perturbado, quem é que dorme bem? Não, quando a pessoa está perturbada, ela não dorme. Não dorme. Então você já vê um trabalho aí arquitetado. Eu estou perturbado, fui roubado no sono, e automaticamente uma pessoa que não dorme bem é uma pessoa que é uma bomba atômica ambulante. Então, de certa forma, todo pastor, ele precisa ser, por excelência, um psicólogo, ou seja, alguém que estuda a alma humana. E olha, queridos, não tem uma fonte mais fiel e mais digna de conhecer a alma humana do que a Bíblia. Não, a Bíblia como um manual para a alma humana, porque ler a Bíblia é como ler um jornal, porque ler a Bíblia é como ler um gibi. Não consegue interagir aquilo que lê com aquilo que está vivendo. Sabe como é que a teologia chama isso? A teologia chama isso de meditação bíblica. Meditação bíblica é diferente de leitura bíblica. Leitura bíblica, você lê, terminou o que você leu, fecha, agradece a Deus, obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém. Só. Na meditação bíblica não, você lê, e assim que você termina de ler, você fecha ou deixa a Bíblia aberta e tenta interagir no que é que o Senhor está falando com você, com o que você acabou de ler, em relação ao que você está vivendo naquele dia. Quando você começa a exercitar isso, sabe o que é que isso significa no reino físico? Significa o cotonete espiritual para tirar a cera, para tirar toda a sujeira que impede você de ouvir a voz de Deus. Porque, olha, aqui não, mas lá fora tem ouvido de crente que tem que levar para o lava-jato para fazer a lavagem, para tirar o negócio. Porque está tão cheio de cera espiritual que não consegue ouvir a voz de Deus de jeito nenhum. Então, queridos, a proposta dessa palavra
é de fazer dentro de nós, trazer dentro de nós uma perspectiva bíblica pastoral. O que é que Deus está querendo quando desperta o nosso coração em relação a essas guerras? Lógico que a psicologia, a psiquiatria, ela tem ajudado muito no campo da depressão, mas é essencial uma abordagem que venha discernir o reino do Espírito. Porque muitas das vezes a pessoa chega lá endemoniada e o diagnóstico clínico que é dado é de que a pessoa está esquizofrenia, está vendo uma crise de esquizofrenia. Ela está vendo isso, vendo aquilo, e uma vez eu perguntei ao médico que trabalhei com ele, ao psiquiatra, o que é que leva uma pessoa que está numa crise a ser agressiva? E ele disse assim, por exemplo, uma pessoa está com uma crise de esquizofrenia e está andando pela cidade e de repente começa a jogar pedra nos carros. O que é que se passa na cabeça daquela pessoa naquela hora? Se passa de que passou um carro preto. As vozes que perturbam sua mente dizem que é o carro da funerária que veio lhe buscar para botar no caixão, fechar e levar ele para enterrar ele vivo. Na mente da pessoa passa coisa como dessa natureza. Passou um carro vermelho. E aí a mente humana, junto com essas vozes perturbadoras, se encarregam através das cores de falar ao coração perturbado daquele cidadão. Então você vê, aquilo que é tratado de forma espiritual tem um êxito diferente. Aí volta a dizer que você chega num manicômio e pasma, 60% das pessoas que estão ali dentro são crentes. São crentes. E o Senhor, Ele quer apagar toda a roda que o diabo tentou construir para perturbar a nossa vida. Eu preciso tomar posse de cada uma delas. Posso ouvir amém? Amém. Fique de pé nessa hora. Em nome de Jesus. Se Deus falar no meu coração, nós iremos continuar falando sobre essas raízes, mergulhando em outros transtornos,